Mitos e verdades. A toda hora a gente ouve falar de alimentos ou pratos que podem prejudicar a saúde. Sem contar o problema da contaminação por hormônios e também dos agrotóxicos. Mas até onde vai o perigo realmente? E onde começa o exagero, hein? Não é fácil saber, né? O Domingo Espetacular passou a limpo alguns dos maiores mitos da alimentação. Eles têm fama de não combinar com uma alimentação saudável e natural. A fritura não faz bem para a saúde de jeito nenhum, né? Glúten e lactose, na minha opinião, faz mal. A bebida alcoólica engorda. Saúde! Mas será que tudo o que a gente ouve falar que faz mal mesmo? A fritura, por exemplo, deve ser riscada para sempre da dieta? A resposta é não. A frequência vai depender do quão ativa a pessoa é, do tipo de atividade física que ela faz. Pessoas sedentárias não devem comer durante a semana, deixar mais para o final de semana e escolher uma refeição onde possa ter uma friturinha. Que tal um frango assado, bem temperadinho, suculento, como esse aqui, ó? Tem gente que não come, né? Diz que o hormônio que os criadores usam para o crescimento mais rápido do frango faz mal. Mas será que é hormônio? Mito ou verdade? Mito. No Brasil, desde 2004, é proibido o uso de hormônio na criação de aves. Aí fica mais suculento, mais gostoso, né? Outro grande mito da alimentação se refere aos transgênicos, aqueles alimentos geneticamente modificados para durarem mais e serem mais resistentes às pragas que atacam as plantações. Eu já ouvi falar bastante, várias e várias pessoas, que alimento transgênico causa câncer, sim. Em 2012, um estudo com ratos mostrou que os animais que foram alimentados com transgênicos desenvolveram câncer. Porém, mais tarde, esse estudo foi desautorizado porque foram usados ratos de raças que já têm predisposição para o câncer. Portanto, o resultado foi induzido. Depois, outros estudos não concluíram que alimentos transgênicos causam a doença. No Brasil, quase todas as plantações de soja são transgênicas. Também se deve à soja um outro mito da alimentação. Já ouvi falar que a soja ela causa impotência, é verdade? Afinal, a soja pode atrapalhar seu desempenho sexual? Mito ou verdade? Mito também. A soja é rica em isoflavona, substância que, quando absorvida no organismo, age de forma semelhante ao estrogênio, o hormônio feminino. Em tese, isso poderia interferir na fertilidade do homem, mas o estudo de uma universidade americana concluiu que o estrogênio encontrado na soja é muito baixo, portanto, não influencia na atividade sexual do homem. Parece que o que não falta é mito envolvendo a alimentação. Vamos conhecer mais alguns? Uma plantação verdinha, verdinha. Resultado que se alcança com alguns cuidados. O principal deles, o uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são usados para o controle de pragas e doenças nas plantações. O grande problema é que muitas vezes eles são aplicados em excesso pelo agricultor. Ou seja, os alimentos tratados com pesticidas em geral estão contaminados. Mito ou verdade? Quase sempre é mito. O alimento não está contaminado. Tá? Bom, mais de 98% dos alimentos produzidos no Brasil são seguros. Seguro porque existe um limite dentro do qual o agrotóxico pode ser consumido sem causar qualquer problema para a saúde. Existem também alimentos menos contamináveis, digamos assim. Os alimentos que têm casca mais grossa é mais difícil de penetrar exatamente no alimento, como é o caso, por exemplo, da banana, do abacate. E tem mais. O feijão está dentro de uma vagem. Antes de consumir, você vai retirar aquela vagem para depois consumir o feijão. O problema pode surgir naqueles produtos consumidos in natura.
Pimentão, morango, alface e cenoura estão na lista dos mais contaminados por agrotóxicos, segundo um levantamento recente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas isso não significa que eles estão envenenados. Olha a dica do especialista. Lavar o alimento, lavar bem com água corrente, comprar produto da época, de preferência de local confiável. Mas para algumas pessoas, comprar os alimentos em lugar confiável não é o suficiente. Nádia, por exemplo, prefere cultivar alguns alimentos em casa mesmo. Tudo limpo, sem agrotóxicos nem nada. Tudo orgânico. Nádia garante que o sabor é melhor, mas a aparência... O orgânico tem o tamanho que tem que ter. Não existe um morango desse tamanho natural. O morango, ele é pequenininho e ele tem sabor de morango. Bom, a gente tem aqui alguns alimentos que foram cultivados com agrotóxicos para comparar com os alimentos da Nádia, que são todos orgânicos. E aí a gente convida a Clara, que é nutricionista, para ajudar a gente nessa comparação. E a Clara já chega com um belo pepino para responder. Acredita-se que os alimentos orgânicos produzidos sem o uso de agrotóxicos são mais nutritivos. Mito ou verdade? Mito. Não existe nenhum estudo de longa data que comprove cientificamente o fato de que os orgânicos versus os alimentos cultivados com agrotóxicos contêm mais ou menos nutrientes, tá certo? O que a gente pode dizer é que a aparência pode ser um pouco diferente. E bota diferente nisso. Vamos comparar a cenoura, por exemplo. Essa aqui é uma cenoura que foi cultivada com agrotóxico. E essa aqui é uma cenoura orgânica. A diferença de tamanho é muito notável. Lado a lado, as cenouras já cortadas parecem idênticas. Mas o sabor... É um gostico, um gostão. Mas não é só o gosto. O produto orgânico acaba sendo mais puro. A verdade é que o orgânico acaba sendo um risco menor para a saúde em relação ao envenenamento, inclusive até com coliformes de herbicidas, de pesticidas. A saúde e o paladar agradecem, mas o bolso reclama. A comida orgânica é muito mais cara do que a sem agrotóxico. O orgânico ainda pesa no bolso, mas, segundo a nutricionista, em alguns casos, vale o investimento. A própria cebola, o pepino, o alface, esses alimentos que têm o índice de contaminação maior, vale a pena, sim, fazer uso e comprar na versão orgânica. Glúten e lactose, vilões ou mocinhos? Será que fazem mal mesmo? Eu consumo glúten e lactose com moderação. A lactose é um carboidrato exclusivo do leite. Ela é produzida nas glândulas mamárias dos mamíferos. 7,2% do leite humano é composto de lactose, enquanto nas vacas este número é de 4,7%. É a lactose que dá ao leite o sabor mais adocicado. Lactose é um açúcar, é a quantidade de açúcar ingerido que deve fazer bem ou mal. Já o glúten é uma proteína e está presente em farináceos, como trigo, centeio e cevada. Se eu for comer e não tiver farinha, para mim não teve comida. Essas farinhas são a matéria-prima dos pães e bolos. Delícias que a Rose decidiu tirar do cardápio dela. Eu estava procurando uma dieta mais saudável, depois de ler um livro que falava muito sobre o glúten. Eu resolvi cortar porque achei que não fosse me trazer nada, nenhum benefício. A finalidade da publicitária que cuida de uma cafeteria incluía também emagrecer. Você emagreceu? Emagreci. Emagreceu quanto? Acho que uns 4 quilos. Mas será que esse resultado foi a restrição do glúten? Mito ou verdade? Mito. O glúten não engorda. O que engorda é o consumo excessivo dos nutrientes, basicamente. O que engorda são os acompanhantes do glúten: o queijo da pizza, o açúcar do bolo, a manteiga do biscoito. O glúten, assim como a lactose,
só deve sair da mesa quando há intolerância a esses nutrientes. Falou em Brasil? Pensou em? Para os que somos de fora, é a caipirinha. É, até o estrangeiro já sabe e aprecia as bebidas tipicamente brasileiras. Saúde! Mas todo mundo sempre brinda já sabendo do lema. A bebida em excesso, como tudo, faz muito mal. Principalmente se for aquela cervejinha ou chopp estupidamente gelado. Aliás, essa dupla faz o maior sucesso em terras tropicais. Um choppinho claro, eu prefiro. A gente só não bebe todo dia para não ficar com a consciência pesada, né? Só que essa bebida tão famosa, tão refrescante, carrega uma fama não muito boa. A de que engorda, de que dá aquela barriguinha, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Agora, será que isso é verdade? Ou é mais um mito? Mito. O que engorda é o teor, a dose da bebida alcoólica, a frequência e a quantidade consumidos, portanto. Então, traduzindo, bebidas destiladas, o uísque, a vodka, a própria cachaça têm mais calorias, só que a gente consome em doses menores. Já o problema das fermentadas, que são menos calóricas, é a quantidade. De latinhas de cerveja ou de taças de vinho. E dizer que cerveja e vinho não são saudáveis é mito, viu? Quer dizer, mais ou menos. Já existem estudos científicos que demonstram a completa reposição de carboidrato e eletrólitos, por exemplo, após um pedal, após um ciclismo, uma corrida. Inclusive, alguns lugares no mundo já oferecem cerveja após uma maratona. E para não ficar mal em todos os sentidos, o melhor é seguir uma recomendação muito simples. Dependendo da frequência de consumo normal dessa pessoa, a gente orienta 3 vezes por semana. A regra é moderação. O barrigão indica. A Madalena está prestes a chegar. Stephanie está com 38 semanas e até há pouco tempo fazia questão de incluir na dieta os peixes, um dos itens polêmicos no cardápio das grávidas. Afinal, é indicado comer peixe durante a gravidez. Mito ou verdade? Mito. As mulheres grávidas devem evitar o consumo de qualquer peixe que não se saiba a procedência e se há, de fato, uma contaminação por metais pesados. Mas, basicamente, evitar também o consumo dos crus, devido à intoxicação alimentar e bacteriana. Só que a paixão da Stephanie, que também é nutricionista, é justamente o peixe cru. Por isso, ela acabou desacatando a recomendação da médica dela. Acabei continuando a comer, mesmo com a orientação dela. Continuando a comer? É. Ah, tá. Por isso, a recomendação é peixe no cardápio das grávidas só 2 vezes por semana. Alimentos crus, nem pensar. Eu tenho andado tão sozinho. Ela tem mais de 200 músicas escritas do currículo e agora está no 4º disco. Nada que me dê prazer. A cantora Roberta Campos é uma típica mineira de uma cidade bem pequenininha, Caetanópolis, de apenas 10 mil habitantes. Foi lá que ela começou a compor ainda criança. Uma casinha branca. Eu ficava inventando músicas, né? Quando eu era criança. Eu gostava muito desse lance de música, de pegar vinil, ficar olhando encarte, cantando, sabe? Lendo ali, cantando junto. Aí com 11 anos eu comecei a tocar violão. Não consigo olhar. Além da música, Roberta guarda outras boas lembranças da infância no interior de Minas Gerais. Lá eu tenho ótimas lembranças. Eu adoro o feijão tropeiro, por exemplo. Feijão tropeiro? É a minha comida preferida. E fritura? Tinha fritura na sua infância? Muito. Tinha aqueles torresmos, né? Torresminhos, até para comer no feijão. Minas tem muita fritura, né?
Pastel, adoro pastel. Pois é, quem resiste a uma fritura, né? Mas dizem que para ter uma alimentação saudável não pode comer fritura. Será mesmo? Mito ou verdade? Mito. O importante é escolher a melhor fritura. Então, se você frita, alguns óleos são mais saudáveis, outros menos. Existem gorduras, são mais específicas para fritura e que não perdem a sua estabilidade. Outro ponto importante é a frequência. Ela entra na categoria dos esporádicos, portanto, 1 a 2 vezes por semana. O ideal é deixar as friturinhas para os momentos especiais. Vou começar aqui com a Roberta. Para começar a nossa degustação, bolinho de bacalhau. Tá muito bom. Delicioso. Tá muito oleoso? Não, ele tá até sequinho. Tá sequinho? Tá sequinho. Aqui para você, uma fritura, um salgadinho, é uma coisa gostosa que você se permite de vez em quando, assim, que não é exagerado. Não é para comer todo dia uma coxinha, um bolinho de bacalhau, um pastel. Eu me permito porque é delicioso, né? E se a comida tá uma delícia, nada melhor do que uma música gostosa para acompanhar. Próximo prato, pastel. Pastéisinhos de palmito, de queijo e de carne. Que delícia. Ó, não fala qual... Pastelzinho misto do Léo. Deixa eu embaralhar tudo, não fala qualquer um aqui, vamos ver no sorteio aqui, né? Mas eu sou boa Escolhe de um. pastel. Escolhe Acho um. que esse aqui é carne. Acertei. Carne, acertou. É bom? Muito bom. Tem também bolinho de carne. E de sobremesa, banana frita com sorvete. Delicioso. Muito bom. Servidos? E quem se deu bem também fomos nós, ao ouvir a Roberta Campos cantar. Saiba mais sobre os mitos e verdades da alimentação no nosso site na internet r7.com/domingo espetacular.